queridos amigos, olá, queridas irmãs, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta no nosso bate-papo com a família enlutada, no segundo bloco das perguntas e respostas, ok? Então esse é o segundo bloco. Vou dividir porque senão o vídeo fica em 1h20, 1h30, 1h40 e fica pesado e acaba que as pessoas se cansam, né? É um assunto muito importante, muito edificante, construtivo, mas é bom partir aos pouquinhos, né? Fazer em 2 blocos, no máximo em 3 blocos, para que não fique tão cansativo para você, tá bom? Então vamos lá. Então, no final desse bloco agora, eu falei, né, no final do primeiro bloco, do primeiro bloco, eu falei sobre o que é resgate espiritual na visão espírita e o que é resgate de vidas passadas. E agora nós vamos para a terceira pergunta, que é: o que é resgate coletivo no Espiritismo? Resgate coletivo no Espiritismo. O resgate coletivo no Espiritismo é um dos acontecimentos mais difíceis para a compreensão humana, porque gera extrema dor. Trata-se da situação que resulta em desencarne coletivo de maneira trágica e estarrecedora. Casos como a queda de aviões, desabamentos de prédio e residenciais, catástrofes naturais, pandemias como a da Covid-19 e muitos outros são exemplos de resgates coletivos. Então, vou repetir aqui para vocês. Isso aqui é muito importante para vocês entenderem como é que funciona o resgate coletivo. Casos como a queda de aviões, aquela queda de avião lá da Chapecoense, né, do Clube de Regatas Chapecoense, né, que aconteceu, que nós acompanhamos. Então, casos como a queda de aviões, desabamentos de prédios, residenciais, catástrofes naturais, pandemias como a da Covid-19 e muitos outros são exemplos de resgates coletivos. Essas vivências são determinadas no planejamento reencarnatório dos espíritos que, de alguma maneira, precisam desencarnar da mesma maneira e no mesmo momento. Então, para vocês verem como é que funciona, né, quando eu falei lá atrás, no primeiro bloco, que os espíritos superiores, os amigos, né, espíritos amigos, mentores, eles preparam uma reencarnação, né, aonde para você, né, que quer fazer essa reencarnação da melhor maneira possível. Então, eles preparam com todo amor, com todo carinho. Da mesma forma que ele prepara para um, ele prepara para um grupo também. Tem um grupo fechado que vai reencarnar e vão desencarnar coletivamente, ok? Então vamos lá. Essas vivências são determinadas no planejamento reencarnatório dos espíritos que, de alguma maneira, precisam desencarnar da mesma maneira e no mesmo momento, ok? Com isso, é quitado o débito com o passado e os espíritos ficam prontos para progredir em sua evolução moral. Então, eu acho que deu para entender como é que funciona, né? Vamos dizer que tem um grupo que ele precisa desencarnar no mesmo momento, com o mesmo motivo, né? Com o mesmo motivo e no mesmo instante. Então, junta-se aquele grupo, né, que a gente, como é que pode? Um era lá da China, um morava em Portugal, o outro morava no Brasil, o outro morava em Paraguai, outro morava no Uruguai, outro morava na Venezuela, outro morava na Rússia. Estavam todos dentro de um avião, né, saindo de um país para outro, e de repente esse avião cai e todos vão desencarnar no mesmo momento, no mesmo instante, pelo mesmo motivo. Tá? Por isso que fala aqui, ó, essas vivências são determinadas no planejamento reencarnatório dos espíritos que, de alguma maneira, precisam desencarnar da mesma maneira e no mesmo momento. Com isso,
é quitado o débito com o passado e os espíritos ficam prontos para progredir em suas evoluções morais. Então, quando isso acontece, eles já estão prontos. Então, vão vir outras reencarnações para ir, vamos dizer assim, limpando a sua ficha, né? Vamos falar assim, limpando a sua ficha, né? Por quê, gente? Porque nós temos para trás, são vários e vários e vários e vários erros. Aí você pode perguntar, mas Alex, por que não pega então e joga tudo logo de uma vez numa reencarnação? A gente não consegue, gente. A gente não consegue, é muita coisa. O pouco que é nos dado para cumprir, para evoluir, nós não cumprimos 100%. Lembra que eu falei de 100%? Se nós cumprirmos 1%, pode ficar feliz. Pode ficar feliz porque você galgou algum degrauzinho. Se joga tudo em cima de você, vai com toda essa bagagem aqui, você não, é como se fosse pegar uma mochila, uma bolsa, jogar nas tuas costas e encher de chumbo, de pedra e falar, anda. Você não anda, você vai cair, as suas pernas não vão aguentar. Então é dessa maneira que a espiritualidade, ela vê. É aos poucos, Vai lá com esse pouquinho, tenta resolver isso, volta, vamos ver o que foi resolvido, volta, entendeu? É aos poucos. Por isso que falam, com isso é quitado o débito com o passado. E os espíritos ficam prontos para progredir em sua evolução moral. Progredir, reencarnar de novo, reencarnar novamente. Você está me entendendo? É dessa forma. Então, quando acontece, tudo bem que é uma coisa muito triste, né? Boate Kiss, né? Boate Kiss, prédios que caem, né? Você vê aí um prédio de 30 andares, 20 andares, o prédio todo cai. Meu Deus do céu. São vários exemplos. Na época de chuva, né, as encostas, elas descem, morrem 200, 300, 400 pessoas da mesma forma, na mesma hora, no mesmo momento, né? Pandemia, pronto, é a última que nós tivemos agora aí. Última não, né? É o que nós tivemos agora aí, a pandemia. Olha quantos desencarnaram. Não foi no mesmo momento, mas foi pelo mesmo motivo, né? Não foi no mesmo momento. Todo mundo chegou, como é dentro de um avião, como é dentro de um navio, como é dentro de um prédio. Mas entra também, quando se fala pandemia, entra também na parte de resgate coletivo. Ok? Podemos passar para outra pergunta? Vamos lá. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. O resgate espiritual é uma punição? A ideia de que Deus é punitivo e até mesmo cruel é apenas uma visão distorcida do que de fato representa o Criador. Vou repetir. A ideia de que Deus é punitivo e até mesmo cruel é apenas uma visão distorcida do que de fato representa o Criador. Deus não existe para fazer com que os desejos da carne sejam realizados, mas para dar todo o apoio possível a fim de que as lições nesta breve passagem sejam vivenciadas e aprendidas. Ok? Então, vamos ter atenção nessa parte aqui. Deus não existe para fazer com que os desejos da carne sejam realizados, ok? Mas para dar todo o apoio possível a fim de que as lições nesta breve passagem sejam vivenciadas e aprendidas. Ok? Ok? Deu para entender? O resgate espiritual é uma chance de que o espírito tem de evoluir para alcançar a sua libertação espiritual. Tudo o que acontece em nossa existência é consequência das nossas atitudes, desta ou de outras
encarnações. Então, como eu falei lá no outro bloco, ou a gente está nesta reencarnação buscando se melhorar, ou então a gente está pagando, buscando, né, problemas nessa reencarnação. Ou nós estamos vivenciando de vidas passadas, ou nós estamos buscando nessa agora, ok? Tudo que acontece em nossa existência é consequência das nossas atitudes desta ou de outras reencarnações. Desta ou de outras reencarnações. Não há injustiça que não seja reparada e nem crime que não seja corrigido. Vou repetir. Não há injustiça que não seja reparada e nem crime que não seja corrigido. No entanto, esse reparo não é instantâneo. Por isso, pode parecer que há uma negligência para que aqueles que erram sejam controlados e educados. Dessa forma, um desafio vivido hoje pode representar a oportunidade de resgate de uma atitude infeliz do passado. Ok? Então, aqui, por isso pode parecer que há uma negligência para que aqueles que erram sejam controlados e educados. Deus não está controlando ninguém, tá? E nem educando, é dentro do seu livre-arbítrio. Nós estamos buscando evolução, nós estamos buscando melhoria, ok? Dessa forma, um desafio vivido hoje pode representar a oportunidade de resgate de uma atitude infeliz do passado. Então, se você começar a fazer, dentro dessa sua reencarnação hoje, você começar a buscar novos problemas, com certeza você terá que reparar o erro de hoje também em outras reencarnações, com outros resgates, com outras pessoas, ok? É assim que funciona, gente. É assim que funciona. Por isso que eu falo, vamos ficar aqui, passar por aqui da melhor maneira possível. Vamos evitar de arrumar problemas. Vamos evitar. Vamos alimentar a alma. Vamos espiritualizar a matéria, não materializar o espírito. Ok? Por que que tem a diferença de pessoas em toda esse setor reencarnatório do planeta Terra? Nós tivemos aqui Chico Xavier, nós temos aqui Divaldo Franco, nós temos pessoas que contribuem com o amor, com a caridade, mas também temos pessoas terríveis, assaltantes, estrupadores, nós temos aqui vários, está tudo junto com a gente. Não é uma coisa assim, um parque de diversão. Não é um parque de diversão. É complicado demais. Se alguém mexe com a sua família, se alguém mexe com o seu filho, dá um start em você e acaba que você joga a sua reencarnação toda fora. Porque você vai buscar a vingança, você vai querer fazer justiça com as próprias mãos. Então é vigiar e orar o tempo todo, gente. O tempo todo. O tempo todo. Por quê? Porque nós estamos aqui para provas e expiações. Até o que acontece de ruim para nós e para os nossos familiares é aprendizado. É aprendizado. Então nós temos que tirar proveito de tudo isso que está acontecendo. Aproveitar o tempo. Parar de ficar vendo besteira, bobeira, perdendo tempo com coisas que são fúteis, perdendo tempo com bobagem. Se você não tem o que fazer, vai assistir um vídeo de edificante construtivo, uma palestra, vai ler um livro, vai buscar conhecimentos, vai fazer uma caridade, vai num hospital, vai fazer uma visita no hospital de idosos, de crianças com câncer, vai num asilo, faz alguma coisa que seja benéfica para você e para o próximo.
Não fica perdendo seu tempo sentado no sofá, assistindo novela, assistindo Big Brother, essas baboseiras, essas nojeiras, que só faz contaminar o seu espírito e o seu corpo. Pare para pensar, analise o tempo, bota no lápis o tempo que você já perdeu assistindo essas baboseiras, assistindo essas porcarias, esses lixos. E somos nós que ligamos, que deixamos isso entrar dentro da nossa casa, esse lixo. E isso contamina cada um de nós, contamina o seu filho, a sua filha, o seu marido. E aí está tendo desavença dentro da sua casa. E você está perdendo tempo. Em vez de você progredir, você está estagnada. Você está procurando chifre em cabeça de cavalo. Vamos dar continuidade. O resgate é obrigatório para todos os espíritos? Ao contrair uma dívida, temos o dever de honrar com o seu pagamento. Por isso, o resgate espiritual é aplicado àqueles que necessitam quitar suas dívidas. Antes de reencarnar, o espírito passa pelo véu do esquecimento e não tem acesso às informações de suas vidas passadas, a menos que sejam fundamentais para a sua evolução. Portanto, é comum sensações de familiaridade com lugares e pessoas que acreditamos nunca ter vistos. Além disso, o sentimento de desconforto e falta de afinidade também podem ser provenientes de vivências pregressas. Isso significa que o resgate não é só... Vou repetir. Isso significa que o resgate não só é obrigatório, como essencial para o progresso do espírito. Muitas vezes, o próprio indivíduo solicita determinadas situações complicadas para poder sanar o seu débito na nova encarnação, mesmo que isso seja doloroso. Afinidades espirituais. Os bons amigos que fazemos durante a nossa jornada na Terra, bem como todo o laço de carinho, amor e respeito, não se rompem após o desencarne. Além disso, é comum reencarnarmos em ciclos semelhantes para passar pelas situações necessárias ao nosso progresso. Portanto, quando conhecemos alguém e sentimos afinidades instantâneas, pode ser que já haja uma vivência do passado com essa pessoa. Logo, uma ligação espiritual entre duas pessoas trata-se do compartilhamento de valores e objetivos semelhantes, bem como um grau evolutivo parecido. Essas afinidades são muito importantes para obter e fornecer o suporte necessário para o progresso mútuo, bem como para que saibamos lidar com os desafetos e superar as diferenças e dívidas, a fim de ter uma relação de respeito e compreensão. Vou dar uma paradinha aqui e vou fazer o nosso terceiro e último bloco, tá? Eu vou aproveitar, tá? Então é muito importante que você assista os 3 blocos para que você venha a entender, até porque estou finalizando aqui agora. O resgate é obrigatório para todos os espíritos? É uma pergunta. Eu fiz a leitura e no próximo bloco eu vou estar explicando mais ou menos tudo isso que foi lido agora no que diz respeito à pergunta: o resgate é obrigatório para todos os espíritos? Ok? Então, espero que vocês possam estar gostando e o vídeo possa estar ajudando a todos vocês. Beleza? Então, vamos agora terminar aqui o nosso segundo bloco e vamos dar início ao terceiro bloco. Que Deus, que Jesus e Nossa Mãe Santíssima abençoe a cada um de nós hoje e sempre. Que assim seja.